Muito bem, pessoal. Circunferências. A circunferência com centro C, ponto C este que tem coordenadas A e B, e raio medindo R, é uma curva que pode ser algebricamente representada a partir de uma equação. Existe equação para a circunferência. Na verdade, nós podemos admitir que essa circunferência que eu represento por lambda é um lugar geométrico. A circunferência é o lugar geométrico dos pontos do plano que distam uma constante r de um ponto C do plano. Tradução: se eu procurar onde estariam os pontos deste plano que distam r desse ponto C, eu diria: olha, são os pontos da circunferência, tá? Para encontrar a equação de qualquer lugar geométrico, basta impor a condição para que um ponto qualquer desse plano pertença ao lugar geométrico. Observe que nós estamos admitindo que a nossa circunferência tem centro no ponto de coordenadas A e B, ponto esse que é conhecido, e que o raio da nossa circunferência é representado pela letra R. Aí eu pergunto para vocês: consideremos um ponto do plano, ponto P qualquer de coordenadas x e y. Qual é a condição para que o ponto P de coordenadas x, y pertença à circunferência lambda? Ora, o ponto P pertence ao lugar geométrico C e somente C, ele satisfaz as condições para que lá esteja, né? Se ele compartilha com os demais pontos daquele lugar geométrico uma propriedade que é comum somente a eles. Então, o ponto P em questão pertencerá a lambda se a distância dele ao ponto C, que é o centro da circunferência, for igual ao raio. Essa é a condição necessária para que um ponto pertença à circunferência. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a distância entre o ponto P e o ponto C e vou impor que tem que ser igual ao raio. Essa é a condição, tá bom? Calculando, então, a distância entre os pontos P e C. Um ponto P pertence à circunferência se a distância dele ao centro da circunferência é igual ao raio. Distância entre dois pontos, estão lembrados? Calcula a diferença entre as abscissas, aqui, eleva ao quadrado. Calcula a diferença entre as ordenadas, aqui, eleva ao quadrado. Somo e extraio a raiz quadrada. Diferença entre as abscissas, x menos a. Diferença entre as ordenadas, y menos b. Elevo os dois lados da igualdade ao quadrado. No primeiro membro, a raiz quadrada desaparece. E no segundo membro, aparece o r ao quadrado. Senhoras e senhores, essa é a equação de uma circunferência que tem centro, muita atenção agora, no ponto de coordenadas A e B e raio R. Daqui para frente, para que eu possa obter a equação de uma circunferência, não preciso mais agir desta forma. Basta que eu tenha o centro da circunferência e o seu raio, e basta então que eu aplique esse modelo. Quem tem o centro de uma circunferência e o raio consegue encontrar essa equação que recebe o nome de equação reduzida de uma circunferência. Vamos considerar alguns exemplos. Olha, uma circunferência com centro no ponto 1, 2 e raio igual a 3, por exemplo. Depois, uma circunferência com centro no ponto 2, menos 3 e raio, por exemplo, igual a 2. Mais uma circunferência com centro no ponto de coordenadas 0 e 3 e raio igual a 4. E, por fim, uma outra circunferência com centro no ponto de coordenadas 0 e 0 e raio igual a 5. De acordo? Então, vamos lá. Lembrando que é sempre x menos a abscissa do centro ao quadrado, mais y menos a ordenada do centro ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Não temos como errar. Tá bom? Vocês estão acompanhando? Então, vamos lá. Vamos montar a equação de cada uma das circunferências.
No primeiro caso, o centro tem coordenadas 1 e 2. Portanto, teríamos x menos a abscissa 1 e y menos a ordenada 2. O raio vale 3. Do outro lado aparece raio ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. De acordo? X menos a abscissa, que é 2. E agora, cuidado. Y menos a ordenada, que é menos 3. Y menos 3 resulta em y mais 3. O raio é 2, ao quadrado é 4. X menos 0 é x, portanto, ficamos com x ao quadrado. Mais y menos a ordenada, que é 3, tudo ao quadrado. Isso é igual a 4 ao quadrado, que é 16. Embaixo, x menos 0 é x, x ao quadrado. Y menos 0 é y ao quadrado, igual ao raio 5 ao quadrado, que resulta 25, ok? Agora, observem, se eu tenho o centro e o raio, eu acho a equação. Mas, se eu tenho a equação, eu preciso saber identificar centro e raio. Então, aqui, acompanhe, por favor. O que é que está escrito aqui? Menos A? Pois é, está escrito menos A. Troca o sinal. Trocou o sinal do menos A, não vira A? Pois é, a abscissa do centro. Miranda, olha aqui, ó, menos B. Menos B. Troca o sinal. Trocou o sinal do menos B? Dá B, que é a ordenada do centro. Em outras palavras, para que possamos encontrar o centro de uma circunferência a partir da sua equação reduzida, basta trocar os sinais desses dois infelizes. Vamos ver se funciona. Trocou o sinal, deu 1. Trocou o sinal, deu 2. 1, 2 é o centro da circunferência. Trocou o sinal, deu 2. Trocou o sinal, deu menos 3. 2 menos 3, centro da circunferência. Opa, eu não tenho A. Vale 0. Pois é, ele não aparece? Vale 0. Trocou o sinal, deu 3. 0 e 3. Opa, 0. Opa, 0. Origem. O centro dessa circunferência é a origem. Para acharmos o raio, basta observar que no segundo membro o que aparece é o raio ao quadrado. Assim, extraindo a raiz quadrada dele, teríamos o raio. Raiz quadrada de 9 é o raio, que é 3. Raiz quadrada de 4 é o raio, que é 2. Raiz quadrada de 16 é o raio, que é 4. Raiz quadrada de 25 é o raio, que é 5. Ok? Vamos nos divertir, então. Lá vamos nós. A equação da circunferência com centro no ponto C e que passa pelo ponto P de coordenadas 0 e 3. Ora, pessoal, temos uma circunferência com centro no ponto C, ponto esse que é conhecido. E essa circunferência passa por um ponto P conhecido. Eu quero a equação da circunferência. Para que eu tenha a equação da circunferência, eu preciso do centro. Eu já tenho. Eu sei que o centro é o ponto de coordenadas 2 e 1. E eu também preciso do raio da circunferência. Raio esse que eu não tenho. Porém, eu sei que a circunferência passa pelo ponto P. O raio da circunferência é a distância entre os pontos C e P. Assim, para calcular o raio da circunferência, basta que eu calcule a distância entre o ponto C e o ponto P. Vamos lá? Vamos calcular a distância entre os dois pontos e isso resultará no raio, não é verdade? Muito bem. Então, vamos lá. Diferença entre as abscissas dos dois pontos. Pode ser 0 menos 2 ou 2 menos 0. Diferença entre as ordenadas. Pode ser 1 menos 3 ou 3 menos 1. O raio, então, é igual a... Bom, 2 menos 0 é 2. Eleva ao quadrado é 4. 3 menos 1 é 2. Eleva ao quadrado é 4. 4 mais 4 é 8. Portanto, o raio é raiz quadrada de 8. Vamos agora obter a equação da nossa circunferência. X menos a abscissa do centro ao quadrado, mais o y menos a ordenada do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Certo, pessoal? Tá? Note que o centro tem abscissa 2 e ordenada 1. Portanto, x menos a abscissa e y menos a ordenada. O raio é a raiz quadrada de 8, que deve estar ao quadrado. Assim, a equação da circunferência é x menos 2 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, igual a raiz quadrada de 8.
ao quadrado, que é 8. Que bonitinho. Olha aí. E a alternativa que apresenta esta equação é a alternativa C. Ok, pessoal? Como eu havia dito, essa é a equação reduzida da nossa circunferência. Se eu desenvolver os produtos notáveis, eu obtenho um outro modelo de equação. E esse outro modelo recebe o nome de equação geral. Eu vou mostrar para vocês qual seria a equação geral dessa circunferência. E para isso basta desenvolver os produtos notáveis. Vamos desenvolver o primeiro produto notável. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Desenvolvendo o segundo produto notável. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Mais o quadrado do segundo. E isso tem que dar 8. Melhorando a aparência da sentença, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 2y. 4 mais 1 costuma dar 5, e 5 menos 8 é menos 3. Tudo isso igual a zero. Esta é a equação geral da circunferência. Outra coisa importante. O que eu tenho aqui, na forma de reduzida ou aqui na forma de geral, é a equação de uma curva. Nunca esqueçam, um ponto pertence a uma curva se as coordenadas do ponto tornam a sentença que define a curva verdadeira. Então, se eu quiser descobrir se esse ponto, por exemplo, ponto de coordenadas 2 e 3, pertence à circunferência, basta colocar o 2 no lugar do x e o 3 no lugar do y. Se o resultado é 8, o ponto estará na circunferência. Ou, utilizando a equação geral, coloco 2 no lugar do x e 3 no lugar do y. Se der 0, o ponto está na circunferência, certo? Só para fazer um teste, eu vou colocar 2 no lugar do x. 2 menos 2 dá 0, 0 ao quadrado é 0. Aí 3 menos 1 dá 2, 2 ao quadrado é 4. Não deu 8, esse ponto não está na circunferência. Ok? Muito bom, né? Próximo exercício. No plano cartesiano, considere a reta R de equação 2x mais y igual a 1 e os pontos de coordenadas A e B. Determine a equação da circunferência na qual um dos diâmetros é o segmento AB. Lembrando que diâmetro, pessoal, é o segmento que tem extremos na circunferência e que contém o centro da mesma. Qualquer segmento com extremos na circunferência recebe o nome de corda. Quando a corda contém o centro da circunferência, ela recebe o nome de diâmetro. Quando a corda contém o centro da circunferência, nós temos o diâmetro. Então, eu vou chamar esse ponto de A, por exemplo, e esse aqui de B. Note que eu não estou fazendo uso do sistema cartesiano, eu não estou localizando os pontos A e B no sistema cartesiano. Eu montei apenas um pequeno esboço, tá? Pois bem, o ponto médio da corda que representa o diâmetro é o centro da circunferência. O ponto médio do diâmetro é o centro da circunferência. Aqui está escrito, no plano cartesiano, considere a reta e os pontos A e B. Determine a equação da circunferência na qual um dos diâmetros é o AB. Se AB é diâmetro da circunferência, o centro dessa circunferência é o ponto médio de AB. Alguém lembra como encontrar o ponto médio de um segmento? Exatamente. Para encontrar a abscissa do ponto médio, eu somo as duas abscissas dos extremos A e B. Então, eu vou pegar a abscissa do A, que é 1, a abscissa do B, que é 3, vou somar e dividir por 2. Para achar a ordenada do ponto médio, somo a ordenada do A, que é 4, a ordenada do B, que é 2, e divido por 2. Portanto, o centro da nossa circunferência é um ponto C com coordenadas 4 dividido por 2 dá 2 e 6 dividido por 2 dá 3. 2, 3. Que bonitinho, hein? Tá?
Agora eu preciso do raio da circunferência. O raio da circunferência pode ser a distância entre C e A, pode ser a distância entre C e B, e pode ser a distância entre A e B dividido por 2. Eu vou calcular, por exemplo, a distância entre C e A. Por exemplo, tá? Então, diferença entre as abscissas ao quadrado, mais a diferença entre as ordenadas, também ao quadrado. Depois que eu somo, aí eu extraio a raiz quadrada. Tá bom? Então, lá vamos nós. Diferença entre as abscissas. Cuidado, estamos usando C e A, tá? C e A. Diferença entre as abscissas pode ser 2 menos 1 ou 1 menos 2. A ordem não importa, está lembrado? Diferença entre as ordenadas pode ser 3 menos 4 ou 4 menos 3. Que bonitinho! Assim, teríamos para o raio, vejamos quanto dá isso aqui. 2 menos 1 é 1, e 1 ao quadrado é 1. 4 menos 3 é 1, e 1 ao quadrado é 1. E 1 mais 1 dá 2. Portanto, o raio, raiz quadrada de 2. Já temos o centro da nossa circunferência e o raio. Então, é possível encontrar a equação x menos a abscissa do centro ao quadrado, mais y menos a ordenada do centro também ao quadrado. X menos a abscissa é x menos 2, né? Porque a abscissa do centro é o número 2. X menos a ordenada, y menos a ordenada, perdão, y menos a ordenada é y menos 3, igual raio ao quadrado. Lembre-se, o raio é raiz quadrada de 2. Vamos elevar ao quadrado. X menos 2 ao quadrado, mais o y menos 3 ao quadrado, igual a 2. Essa é a equação da nossa circunferência. Agora, eu vou ler de novo o enunciado, porque eu quero verificar se ele pede a geral, a reduzida, ou se ele não especifica. Determine a equação da circunferência na qual um dos diâmetros é o segmento AB. Ele não especifica, então eu posso deixar assim, no formato da reduzida, tá bom? Tranquilo? Mais um exercício. O mapa mostra a localização da residência de Guilherme, indicada pelo ponto G. Aqui, ó. O ponto G tem coordenadas menos 1 e menos 1. E de 3 antenas de telefonia móvel indicadas por têndice 1, têndice 2 e têndice 3. Então, aqui eu tenho a antena têndice 1, representada por um ponto de coordenadas menos 2 e 4. Aliás, aqui eu tenho o ponto têndice 2, posição de uma outra antena, esse ponto tem coordenadas 2 e 2, e têndice 3 tem coordenadas 2 e menos 5. Continuando a leitura, no mapa, a área de cobertura de cada antena é delimitada por circunferências, cujas equações estão descritas a seguir. Tá, então essa aqui é a equação da circunferência que limita a área de abrangência da antena que está no ponto têndice 1. A segunda equação é a equação de uma circunferência que limita a área de abrangência da antena que está no ponto têndice 2. E, por fim, a terceira equação é a equação de uma circunferência que limita, né, a área de abrangência da antena que está no ponto têndice 3. Sendo assim, a residência de Guilherme está dentro da área de cobertura de qual das antenas? Gente, a ideia aqui é a seguinte, ó. Vamos pensar na antena têndice 2, por exemplo. Essa equação aqui, ó, a segunda equação, tá? É a equação de uma circunferência que limita a área de abrangência desta antena. Se o ponto G, que representa a casa do Guilherme, estiver dentro dessa circunferência, for um ponto interno a ela, então, certamente a casa desse rapaz, quem que é? O Guilherme, receberá os sinais da antena têndice 2. Para que o ponto G esteja dentro ou interno
a circunferência, cuja equação é essa aqui, basta que a distância do ponto G até o centro dessa circunferência, que por acaso é o T2, seja um número menor do que o raio. A ideia é essa. A antena têndice 1, que está posicionada no ponto têndice 1, tem seus sinais, né, dentro da região limitada por essa circunferência, cuja equação é x mais 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 36. Tá? O centro dessa circunferência, que é o ponto têndice 1, tem coordenadas. É só trocar o sinal, lembra? Trocou o sinal, menos 2 e 4. Menos 2 e 4. E o raio R índice 1 dessa circunferência é a raiz quadrada de 36, que é 6. Feito? Muito bom. A antena T índice 2, que tem centro no ponto T índice 2, tem essa segunda equação, quer dizer, tem sua abrangência, né? A região abrangida pelo seu sinal, ela é limitada por essa circunferência de centro 2, 2 e raio 4, certo? Centro 2, 2 e raio 4. Então, a antena tem índice 2, né? Ela tem seus sinais abrangendo a área limitada pela circunferência de centro 2, 2 e raio 4. Já a antena tem índice 3, tem sua área de abrangência limitada por uma circunferência de centro 2 menos 5. Então, centro 2 menos 5. E o raio, raiz quadrada de 49, que é 7. Vou chamar esse raio de R índice 3 e esse aqui de R índice 2, tá? Então, agora vamos calcular a distância entre o ponto G, que representa a casa do Guilherme, e o centro de cada uma delas. Então, vamos lá? Distância entre o ponto G e o ponto T índice 1. Raiz quadrada, diferença entre as duas abscissas ao quadrado, mais a diferença entre as duas ordenadas ao quadrado. Ok? Então, vamos lá. Comigo, hein? O ponto G, deixa eu colocar aqui, ele tem coordenadas menos 1 e menos 1. Diferença entre as abscissas pode ser menos 2 menos menos 1, ou menos 1 menos menos 2. E menos 1 menos menos 2 é menos 1 mais 2, tá? Aqui. Diferença entre as ordenadas pode ser menos 1 menos 4, ou 4 menos menos 1. A ordem não importa. 4 menos menos 1. Senhoras e senhores, muita atenção. Menos 1 mais 2 dá 1. 1 ao quadrado é 1. 5 ao quadrado é 25 e a soma dá 26. Portanto, esse resultado é a raiz quadrada de 26, que é menor do que 6, que é o raio R índice 1, tá? Isso significa que a distância entre o ponto G e o ponto T índice 1 é menor do que o raio da circunferência. Então, o ponto G está na área de abrangência dessa antena, tá? Então, com certeza, qual foi a pergunta? A residência de Guilherme está dentro da área de cobertura de qual antena? Com certeza da T índice 1. Vamos analisar as demais. Vamos agora calcular GT índice 2. Deixa eu dar um tiquezinho aqui, ó. Aqui tá ok, tá? GT índice 2, raiz quadrada, diferença entre as abscissas ao quadrado, mais a diferença entre as ordenadas ao quadrado. Vamos lá? Já pegaram o jeitão? Dá para ir mais rápido, né? Cuidado que agora eu vou considerar os pontos G e T índice 2. Diferença entre as abscissas pode ser 2 menos menos 1. E 2 menos menos 1 é 2 mais 1. Diferença entre as ordenadas pode ser 2 menos menos 1. E 2 menos menos 1, 2 mais 1. Senhoras e senhores, 3 ao quadrado é 9. 3 ao quadrado é 9. A soma é 18. Temos, então, raiz quadrada de 18. Raiz quadrada de 18 é maior que a raiz quadrada de 16. É maior do que 4. De acordo?
raiz quadrada de 18 é maior do que a raiz quadrada de 16, é maior do que 4. Portanto, a distância entre o ponto G e o t índice 2 é maior que o raio. O ponto G está fora da área de abrangência. E para concluir, gt índice 3, a distância entre o G e o t índice 3. Raiz quadrada, diferença entre as abscissas ao quadrado, somada à diferença entre as ordenadas também ao quadrado. Ok, vamos lá. Diferença entre as abscissas pode ser 2 menos menos 1, conhecido pelo nome de 2 mais 1. Diferença entre as ordenadas, menos 5 menos menos 1, ou menos 1 menos menos 5. E menos 1 menos menos 5 resulta em menos 1 mais 5. Temos então 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado dá 16, a soma é 25, a raiz quadrada é 5. 5 é menor do que o raio, que é 7. Se a distância do ponto G até o centro da circunferência é menor do que o raio, o ponto G está interno à circunferência. Portanto, recebe os sinais emitidos por essa antena. Assim, deixa eu dar um tiquinho aqui, ó. Pronto. Guilherme, a residência de Guilherme recebe os sinais das antenas t índice 1 e t índice 3, o que coincide com qual alternativa? Pronto, B de bola. Tá bom, pessoal? É isso aí. Ok? Mais uma questão. A reta de equação y igual a mx, com m maior que zero, é tangente à circunferência de equação x menos 4 ao quadrado mais y quadrado igual a 4. Determine o seno do ângulo que a reta forma com o eixo x. Pois bem, a equação da reta é y igual a mx e o m é maior do que zero. Essa equação está no formato da reduzida. A equação reduzida, aqui no cantinho superior esquerdo, é da forma y igual a mx mais h. H é o coeficiente linear e m é o coeficiente angular. Como nessa sentença eu não tenho h, isso significa que ele vale zero, o coeficiente linear da reta vale zero. E o angular da reta, representado pela letra m, é um número positivo, portanto a reta representa uma função estritamente crescente. Já a nossa circunferência tem a equação x menos 4 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Trata-se de uma circunferência com centro no ponto C de coordenadas 4 e 0, né? Troca o sinal, dá 4. Não tem nada aqui, vale 0. E cujo raio é a raiz quadrada de 4 e, portanto, vale 2. O que se pede? Pede-se o seno do ângulo que a reta forma com o eixo x. Pois bem, vamos localizar primeiro a nossa circunferência. Onde estará a nossa circunferência? Vamos ver? Ó, nossa circunferência. Deixa eu ver aqui, 4, 0. Muito bem. Está de bom tamanho? Prontinho. Essa é a nossa circunferência. Notem que ela tem centro no ponto C. Então, esse ponto aqui, ponto C é o centro dela, cuja abscissa vale 4. E o raio vale 2, né? Então, você tem 2 aqui, que seria o raio, com mais 2 aqui, total de 4. Tá ok, pessoal? A nossa reta passa pela origem. Se você colocar 0 no x, o y também dá 0. Ou, observe que o linear é 0 e o coeficiente linear indica onde a reta corta o eixo y. Ela vai cortar o eixo y no ponto de ordenada 0. Portanto, a reta, nossa reta, passa por esse ponto, ponto de coordenada 0 e 0. E, segundo consta, ela é tangente à circunferência. Então, vamos construir nossa reta. Ok? Lá vamos nós. Ela passa pela origem e é tangente à nossa circunferência. Opa, escorregou. Consegui. Tá bom? E o que nós queremos é o ângulo, é o seno do ângulo que essa reta forma com o eixo x. Olha aqui, este ângulo eu vou chamar de θ. Eu quero o seno desse ângulo.
Eu, você, até você. Nós sabemos que o segmento que tem um extremo no centro da circunferência e o outro extremo no ponto de tangência sempre é perpendicular à reta tangente e é o raio da circunferência. Então, esse segmento que eu acabei de destacar agora, ele é perpendicular à reta tangente no ponto de tangência e ao raio. Raio este que, de acordo com o que observamos, vale 2. Tá? Notem este triângulo retângulo bonitão que aqui está. O seno do ângulo θ em questão, o seno do ângulo θ neste triângulo retângulo, é a medida do cateto oposto 2 sobre o valor da hipotenusa, que é 4. Assim, o seno do ângulo θ é igual a meio. Sensacional. Seno de θ vale meio. A alternativa B de bola. Aqui eu chamo a atenção de vocês para um fato importante. Olha só. Determine o seno do ângulo que a reta forma com o eixo x. Observem que a reta forma com o eixo x o ângulo que eu identifiquei como θ, mas também forma esse ângulo que eu identifico agora como alfa. Como saber qual é o seno de θ ou seno de alfa que ele quer? Aqui é importante que vocês notem que alfa mais θ igual a 180 graus. Esses dois ângulos são suplementares, né? E ângulos suplementares são ângulos tais que o seno de um é igual ao seno do outro. Então não importa se você vai considerar o θ ou alfa, o que importa é que o seno é o mesmo, independente de qual dos dois ângulos que a reta forma com o eixo x você vai considerar, tá certo? Então tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham acompanhado, tá bom? E até uma próxima oportunidade, tá bom? Não deixem de treinar. Um grande abraço.